Botafogo é bairro? É muito bairro. Botafogo é muito bairro. É tão bairro que Botafogo nasceu de dois clubes diferentes chamados Botafogo, do bairro de Botafogo. Eu nem sei, parece que alguns botafoguenses se irritam com essa bobeira, e, enfim, eu não consigo entender, mas é porque eu curto muito essa cultura de time do bairro, time regional. Os clubes argentinos são muito de bairro, os clubes ingleses gigantescos, conhecidos mundialmente, são muito de bairro. O Botafogo é mais um clube de bairro que ficou gigante. Então, ainda mais na Praça do Rio, que os jogos foram vendidos durante décadas para o Brasil inteiro, e só os jogos do Rio foram vistos no Brasil inteiro. E aí o Botafogo virou um time nacional, mas não deixa de ser de bairro, e para mim isso não é um problema. É muito doido essa cultura aí em vários lugares do mundo. Tem os times das regiões, as cidades, enfim, mas a cultura de futebol de bairro é bem comum e é legal, eu gosto. Não diminui em nada o clube, ainda mais um time do tamanho do Botafogo. Mas por que o Botafogo é muito bairro? Porque ele nasceu da fusão do Botafogo de Regatas, que é de 1894, com o Botafogo de Futebol, que é de 1904. Os dois clubes estavam disputando lá em 1942 uma competição de basquete. Olha que confusão, porque o futebol carioca tem isso, né? O Fluminense foi criado para futebol e ficou grande, e o Botafogo de 1904 foi criado para futebol. O Botafogo de Regatas, o Flamengo e o Vasco foram criados para competição náutica, corrida de barco, de remo e tal. E aí incluíram o futebol nas suas modalidades. E tem várias outras modalidades. Os clubes do Rio costumam ter várias modalidades, então eles estavam disputando uma partida de basquete, e o jogador do Botafogo do futebol, Botafogo de 1904, morreu na quadra. E aí causou uma comoção, o jogo parou, enfim, e aí eles resolveram não terminar esse jogo, mas, pelo contrário, unir os dois Botafogo, e é o Botafogo que a gente conhece. Isso também não é tão raro assim, porque o São Paulo nasceu assim, o Atlético Paranaense nasceu assim, e ficaram grandes, conhecidos com as cores que a gente conhece, com o escudo que a gente conhece, com o nome que a gente conhece. Até o Atlético Paranaense fez uma revisão aí recente que eu acho muito positiva para eles, principalmente. Mas o Botafogo não mudou tanto, porque já chamava Botafogo, a estrela solitária era do Botafogo de Regatas, porque eles treinavam lá no horário que eles só viam uma estrela no céu, e é a estrela solitária que fica famosa depois no escudo do Botafogo. E o Botafogo de futebol, ele tinha o escudo, aquelas letras sobrepostas que o Fluminense tem, que o Vasco tem, que não é destaque, mas tem lá no escudo do Vasco, e o Flamengo também destaca bastante, inclusive usando na camisa, no lugar do escudo, só essas letras. Então o escudo do Botafogo de futebol era desse jeito, e aí eles fundiram. Não precisou mudar de cor, não precisou mudar de nome, só fundiram os dois escudos, ficou o escudo que a gente conhece hoje com a estrela solitária, e aí aparentemente o Botafogo é o de 1904, ou pode ser o de 1894, como é o Flamengo, como é o Vasco, que consideram a data de fundação antes do futebol, porque eles são clubes de várias modalidades. Mas o Botafogo, que a gente conhece, foi fundado em 1942 pela fusão desses dois outros Botafogo. E eu acho essa história muito legal. Não sei se tem um problema para o botafoguense. Talvez o botafoguense que não é de Botafogo se irrite com isso. Mas também não deveria ter motivo, se você conhece essa história e vários exemplos do mundo de times de bairro que não deixam de ser gigantescos, porque são clubes de bairro. Sacou? Inclusive o hino do Botafogo, ele é do mesmo ano da fundição dos dois times, né? Da fusão, na verdade. A fusão dos dois Botafogos. Ele é de 1942 e cita o título de 1910, que era considerado até então o primeiro título carioca do Botafogo. Mas lá em 1996, se não me engano, ou 97,
O título de 1907 foi reconhecido, e aí o primeiro título do Botafogo agora é de 1907. É mais uma história interessante do futebol brasileiro, como várias que eu vou contar aqui. Essa ideia de revisar títulos conquistados no início do século, em períodos que não tem registro suficiente e que era avacalhado quase igual o futebol brasileiro é avacalhado até hoje. Mas a história do Botafogo ser bairro, na minha opinião, é muito bairro, e isso não é problema nenhum. Se você é botafoguense e se irrita com isso, comenta aí, explica por que você se incomoda com essa bobagem. Se você não sabia disso, fique sabendo. Botafogo é bairro ao quadrado. É fusão de dois Botafogo do bairro de Botafogo. Vocês não somem, não.